Do Coritiba, vamos trazer as explicações do técnico Antônio Carlos Zago falando sobre sistema com 3 zagueiros que todo o torcedor coxa branca tá criticando. 12h54, falar um pouquinho agora do rubro-negro que venceu jogando sábado na Arena da Baixada com, olha, um golaço do Alex Santana, que foi uma patada do meio da rua. E o Alexandre Senechal volta agora para falar dessa vitória do Furacão sobre o Botafogo. É com você, Alê. De volta aqui ao Bate Pronto para falar mais um pouquinho do Furacão, o Atlético que venceu o Botafogo por 1-0 no último sábado pelo Campeonato Brasileiro e agora tem um foco total no Libertad do Paraguai, jogo pela 5ª rodada da Libertadores da América, que acontece também na Arena da Baixada na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. O técnico Paulo Turra fez uma avaliação do grupo, disse que tem um grupo muito bom, mesmo mexendo bastante no elenco e tem feito alterações jogo a jogo nessa temporada, consegue manter um bom nível, elogiou a atuação dos atletas na vitória contra o Botafogo e também fez uma projeção sobre a temporada do Atlético, disse que o Furacão poderia chegar até o 6º lugar nessa rodada, acertou, o Furacão hoje está em 6º, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que joga contra o Vasco da Gama hoje à noite, clássico carioca, lá no Maracanã. Vamos ouvir a avaliação do técnico Paulo Turra. Temos um grupo bom, nós temos um grupo equilibrado, com jogadores que um dia outro tem ações que podem decidir o jogo. Hoje foi a vez do Alex, o Canóbio teve oportunidades, o Coelho teve oportunidades, o Davi teve oportunidades, o Vitor Roque também. Então, assim, é um conjunto. O nosso time é bom, o nosso time está muito bem. Estamos na Libertadores, estamos em primeiro, na Copa do Brasil passamos, agora no Brasileiro eu acredito que nós possamos chegar próximo do 6º colocado, e não tenho certeza como é que vai ficar, mas nós temos isso aí. Então hoje foi o Alex, há uns dias atrás foi outro jogador, então o importante é que cada um dando a sua contribuição, isso aqui, o Atlético sai vencendo e isso que é importante. A gente já falou bastante na nossa jornada esportiva de sábado, também no nosso bate-pronto especial de ontem, neste domingo, antes do jogo do Coritiba, e o Dalk comentou bastante sobre o assunto, mas o assunto agora são as chances desperdiçadas pelo Atlético na partida diante do Botafogo. O Atlético, é verdade, criou bastante e perdeu muitas chances, principalmente 2 claríssimas com o Canóbio, uma num cruzamento do Vitor Roque, rasteiro, em que ele pegou de primeira e chutou em cima do Lucas Perry, goleiro do Botafogo, e a segunda num cruzamento vindo da direita, em que ele ainda matou no peito, poderia escolher o canto, mas aí finalizou forte, mais em cima, mais uma vez, do camisa 12 do Botafogo. O Canóbio perdeu várias chances, o Atlético criou outras tantas e o Paulo Turra preferiu não criticar o Atlético pelas chances perdidas, mas elogiar o time por ter conseguido criar, muitas oportunidades diante de um time tão qualificado quanto o Botafogo, que ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. Eu prefiro falar das coisas, das muitas coisas boas, assim, sabe? Se nós erramos, é porque nós criamos, né? Se nós chutamos, se o goleiro defendeu, mas nós estávamos ali. Então, eu prefiro ressaltar para a nossa equipe hoje, num momento espetacular que nós tivemos hoje, vencemos o líder do Campeonato Brasileiro, que nós criamos dentro da nossa realidade, dentro do jogo que nós tivemos, nós criamos. Errar, quem não erra, né? Então eu, como treinador, tenho que ter esse equilíbrio, tenho que ter esse entendimento e parabenizar todos os atletas. Aí o Paulo Turra, então, avaliando essa vitória do Atlético contra o Botafogo, elogiando a atuação do time mais uma vez, ele que sempre elogia bastante seus atletas, mesmo em momentos mais difíceis da temporada. Agora, depois de vencer o líder do Brasileirão, é claro, o Paulo Turra tem muitos motivos para elogiar o seu grupo de jogadores, não é mesmo? Vamos voltar já aqui no Bate Pronto para falar mais um pouquinho sobre esse jogo, mais análise sobre a atuação do Atlético e, claro, projetar o confronto contra o Libertad do Paraguai, o jogo da semana. A Arena da Baixada recebeu um público de menos de 20 mil pessoas no jogo de sábado pelo Brasileiro, mais de 30 mil são aguardadas para a partida diante do Libertad. O Atlético consegue a classificação no Grupo G da Libertadores em caso de vitória, e se vencer também depende somente de si nesse grupo para ficar na primeira colocação e aí ter um chaveamento em tese um pouco mais fácil nas oitavas, além do fato de decidir em casa. Então agora, foco total nesse jogo da Libertadores da América, Atlético e Libertad, 7 horas da noite, na Arena da Baixada, na próxima terça-feira. A gente, claro, vai trazer todas as informações e já eu volto aqui no Bate Pronto para falar mais um pouquinho sobre esse jogo. Valeu, Ale! Se a gente olhar nua e friamente os números do jogo, o Atlético teve 5 chances reais contra uma do Botafogo.
Posse de bola 50-50, finalizações 14 do Atlético, 10 do Botafogo, mas como eu falei, chance real das 10 do Botafogo foi apenas uma. O Bento sempre tranquilo, e eu acho, Dal, que o que deve se ressaltar dessa entrevista do técnico Paulo Turra é que ele fala, o time não vai ser 100% perfeito, errar todo mundo erra, né? E acho que é esse o pensamento de um time que tem que administrar a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Não, eu concordo. Eu acho que precisa apenas minimizar um pouco dos erros, principalmente quando você chega cara a cara com o goleiro, sabe? E ao menos dificultar pro goleiro, sabe, TT? O que me irritou bastante, assim, no lance do Canóbio, foi uma jogadaça do Vitor Roque pela direita, ele cruza, o Canóbio tá sozinho, ele tem tempo de dominar no peito, dominar na coxa, ajeitar o corpo, e ele chuta pra uma defesa do Lucas Perry que não precisa mudar o lugar em que está. Ele defende exatamente o lugar em que estava, sabe? Então, você pode condicionar o teu chute um pouco mais pro lado, um pouco mais pra cima, mais pra baixo, sabe? Ele deu na mão do Lucas Perry. Então o Atlético não pode se dar ao luxo de perder esses gols também, porque em algum momento vai fazer falta, né? Pelo menos não fez falta no jogo contra o Botafogo. Mas e se é um 0-0? Se o Alex Santana não acerta aquele chutaço, ou se o Botafogo empata? É claro que o C não entra no futebol, né? Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. E então, assim, só que em algum momento pode fazer falta. Principalmente em competições de mata-mata, né? Que o Atlético disputa. Às vezes um gol ali ele pode mudar tudo, né? Então não dá pra desperdiçar chances assim, principalmente porque no segundo tempo o Atlético criou muito mais, né? Foi muito mais eficiente do que o Botafogo. O Lucas Perry que trabalhou mais, mesmo às vezes sendo defesas facilitadas, até pela conclusão ali um pouco afobada talvez do Canóbio, mas são lances que podem definir, né, uma classificação, se a gente for pensar em Copa do Brasil e Libertadores. Então acho que são detalhes para lapidar, né? O Atlético é um time qualificado, é um time que tem um elenco muito forte, tá com a ausência do Fernandinho, que é um jogador que tem uma importância enorme para o Atlético, não só tecnicamente falando, né, mas como um líder ali dentro de campo, que faz realmente a diferença. Nesses últimos jogos a ausência dele foi sentida, né, pelo Atlético. Acho que muitas das derrotas vieram principalmente porque não tinha aquele cara ali no meio campo que o lance do Canóbio, tá aí, inclusive. O lance do Canóbio. Pra quem tá vendo no YouTube. Não, e ele faz o mais bonito, mata no peito, ajeita. E ele teve tempo que ele tava desmarcado ali, né? Ele poderia... Tá sozinho. Ele poderia dar uma respirada, ver o que ia fazer. E ele é um atacante. Então, entendeu? Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Convocado, inclusive, né? Pra seleção. Copa do Mundo. Na mão do Lucas Perry. O Lucas Perry não precisou dar um passo pro lado. Né? E é um atacante. E, assim, é um zagueiro e tal, não sabe finalizar. Beleza, tranquilo. Mas não, ele é um atacante. O Canóbio é atacante, ele é ponta, né? Ele deveria contribuir ofensivamente também, não ele só recebeu um passe... o tanto que ele corre, né? E foi uma jogada de luta, de garra do Vitor Roque. Muito açucarado e na medida, com uma velocidade boa da bola ali para ele dominar tranquilamente, né? Enfim, é uma situação complicada, Jana. Continue seu raciocínio, desculpa cortar, que apareceu o lance bem na hora ali. Não, né? Claro, é exatamente isso. Eu acho que essas últimas derrotas vieram por conta, claro, de desfalques, da sequência, da questão física também. Muitos jogadores vinham sentindo pela sequência de jogos, né? 3 competições para disputar. O Thiago Heleno foi um deles, né? Que falou muito sobre isso. Então, obviamente que essa oscilação vai acontecer, mas o Atlético pode diminuir essa margem de erro e conseguir resultados mais agregadores nessas competições. E claro que isso passa, claro, por treinamento, né? Talvez essa palavra reciclagem que o Paulo Turra vem utilizando, né, pode servir nesse sentido de você tentar fazer jogadores treinarem, né, mais aquilo que faz parte da posição dele, né, afinar mais a sua qualidade, né, deixar
o som, digamos, mais... Se a E gente o fosse falar de principal, música, Jana, né? eu acho que ele mais passa para os afinado. jogadores que ninguém é insubstituível. Até tendo em conta o elenco de qualidade que o Atlético tem, peças de reposições à altura. E isso eu acho que só alimenta positivamente o grupo na disputa por posição. Eu concordo que alimente positivamente na disputa por posição, mas às vezes também é complicado quando você mexe em jogadores tão importantes, né? Acho que às vezes pode até criar uma resistência, né? Aparentemente o Terans não é um cara desagregador, pelo menos, né? Porque ele já passou por isso no ano passado e esse ano ele conseguiu contribuir muito, né? E esse ano agora ele tá passando por isso de novo, né, de perder a posição no time titular e tal. Ponto positivo no último jogo foi que teve o retorno do Rômulo, né? Até o Paulo Turra optou inclusive por manter o Rômulo na ponta e deixar o Thiago Andrade como centroavante no segundo tempo. Achei até um pouquinho diferente, né, essa decisão, porque ele vê o Rômulo como um ponta justamente nessa disputa de posição com o Pablo. Enfim, o Atlético tá voltando a ter mais opções, limpando o departamento médico. É claro que ainda não tem o Pablo, mas nessa questão da reciclagem eu acho que os jogadores vão voltar bem também, né? E foram 4 jogadores poupados, né? Bom lembrar isso: Madison, Christian, Eric e... Fernandinho. Não, Fernandinho tá machucado. Thiago Heleno. E Thiago Heleno, isso, obrigado. Foram esses 4 atletas que foram poupados. O Zé Ivaldo voltando, jogando muito bem de novo. O Zé Ivaldo é titular absoluto nessa equipe do Atlético. Infelizmente, ainda tem a questão do imbróglio do contrato, né? Que ainda não foi resolvido. 1h